Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos aí a 40 inscritos de bater 1.400. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz com o crescimento que o YouTube está tendo nesse ano. Se você quiser conferir conteúdos diários em outras redes sociais, dá para me seguir no Instagram, no Twitter, todos os links estão aqui na descrição, onde você vai ali receber conteúdos praticamente diários, né, de diversos esportes. Hoje o nosso vídeo, como vocês sabem, recap da rodada, vou fazer tudo num vídeo só. Tivemos 8 jogos nesse último final de semana. Vamos começar falando do único jogo que a gente teve no Campeonato Paranaense, jogo entre a equipe do Ponta Grossa Phantoms e a equipe do Maringá Pyrus. Vitória do Phantoms por 22-14. E assim, um jogo muito bom das duas equipes. Defensivamente, as duas equipes fizeram um trabalho muito bom, muito sólido por boa parte do jogo. O primeiro e o terceiro quarto começaram com o Pyrus dominando fisicamente no ataque, conseguindo um touchdown na primeira campanha do primeiro quarto e um touchdown na primeira campanha do terceiro quarto. Então, impondo muito do seu estilo físico logo de cara. A equipe do Pyrus conseguiu ir se ajustando, não deu tantas janelas para o Phantoms passar a bola, mas sofreu um pouquinho no começo, mas depois conseguiu ir se ajustando com o passar do jogo, né? E foi um jogo muito tenso até entre as equipes, né? Não tenso de muitas faltas, nem nada, mas assim, um jogo que as duas equipes queriam muito ganhar, estavam com campanha de 0-2 e precisavam ganhar, né, olhando ali para uma vaga para o Pinhão Bowl, né, que é uma competição à parte que acontece após a fase de grupos, né? A gente tem ali os 4 primeiros indo para o semifinal e final do Paranaense, do quarto ao oitavo para o Pinhão Bowl. Então as equipes sabiam que vencer esse jogo, um confronto ali direto por uma vaga nesse Pinhão Bowl. Da equipe do Phantoms, né? Eu acabei falando que não foi um jogo tão... Uma parte do jogo tenso foi que o ataque perdeu ali muitas situações boas por conta de faltas, né? Eu acho que o time se colocava numa boa situação, mas aí tinha uma segurada, uma formação ilegal, ou alguma faltinha besta que fazia o time ir para trás. Isso atrapalhou muito a equipe, poderia até ter capitalizado mais, né? Falei da fisicalidade que a equipe conseguiu impor no início do primeiro e do terceiro quarto, né? Quando o gás está 100%. Eu gostei muito da partida do camisa 17, né? O Paulo Moreira, né? Que eu acho que ele trouxe mais daquela versatilidade que eu estou falando desde o primeiro jogo que ele pode trazer, né? Do que ele pode correr com a bola. Aparentemente ele se machucou, né? Porque ele não voltou para o segundo tempo. Quem voltou para o segundo tempo foi o camisa número 12, né? Que eu até deixei anotado aqui, o Felipe Pagano, né, que entrou no segundo tempo, aí a equipe foi mais conservadora, começou a correr mais, mas quando tentou ali algumas situações de passe, o Pagano conseguiu até ser um pouco melhor que o Moreira, na minha opinião, conectando ali boas bolas, conseguindo touchdowns também que foram vitais para a vitória da equipe do Phantoms, e a defesa conseguiu, na minha opinião, parar muito bem esse time do do Pyrus, que vinha de um jogo muito físico, né, contra o HP, que teve ali alguns momentos também que conseguiu se destacar, conseguiu produzir muito após a recepção. Então o front foi bem, a secundária acabou sofrendo um pouco contra recebedores um pouco mais fortes, né, conseguiam quebrar tackles, mas a defesa, principalmente a DL, fez um trabalho muito bom, né, gerando pressão, fazendo o quarterback da equipe do Pyrus, que eu deixei anotado aqui, o Bruno Miyazaki, sempre ter que correr um pouco para fora, tendo que resolver um pouco mais. Em um touchdown ele até conseguiu, de certa forma, pela forma como ele esticou a jogada, ele fez o safety atacar cedo demais e conseguiu a conexão para um touchdown. Não, mas foi uma defesa que fez o Miyazaki pensar o tempo todo do que estava acontecendo ao redor dele. Ele estava tenso, vamos dizer assim, de tendo que resolver rápido, porque sabia que a pressão estava chegando. Da equipe do Pyrus, né, que agora está com 0-3. Eu gostei muito que a equipe empatou o jogo, e quando empatou sentiu o cheiro de sangue e foi para cima, buscou a virada, conseguiu ali no final do primeiro tempo, talvez até um ânimo que faltou no início do terceiro quarto. Talvez fosse o ânimo que a equipe precisava ter mantido para de repente conseguir capitalizar mais em pontos, ou a defesa conseguir parar o jogo físico que o Phantoms tentou trazer na segunda etapa. O ataque não conseguiu, na minha opinião, ter a mesma
consistência terrestre que a gente viu um pouco mais no segundo jogo da equipe, né? O que fez o jogo aéreo ficar um pouco mais previsível, fazer a equipe do Phantoms se posicionar melhor para algumas situações, mas o jogo aéreo fluiu muito melhor, né? Os recebedores apareceram muito bem, conseguindo ali boas recepções, conseguiram se desenvolver bem e também se beneficiaram do fato do Miyazaki ser um cara que consegue sair do pocket, esticar jogadas, então muita gente ali se movimentando e sempre ficando pronta para receber a bola, né? E o detalhe, né, que eu acho que acaba falando mais sobre o jogo como um todo, né, foram os special teams. Os special teams, na minha opinião, foram decisivos nesse jogo. Primeiro, né, porque a equipe teve o Phantoms, conseguiu bloquear um field goal da equipe do Pirates e colocou a bola na linha de 30, que na campanha seguinte foi um touchdown. E no final do jogo, né, teve um field goal ali de 38 jardas que matou o jogo de vez, né, fez ali a situação ficar muito mais complicada para a equipe do Pirates. Então, mais uma vez aí, jogos apertados e o special team sendo fundamental. Mais uma vez, as equipes precisam olhar com mais carinho para esses setores, dar mais atenção nos treinos, para que no jogo você não seja pego de surpresa ou acabe perdendo um jogo por conta disso. Mas no geral, um jogo bom das duas equipes, eu gostei muito do que eu pude ver. Eu acho que são equipes que, para os dois lados, falta consistência, mas a gente vê que tem a qualidade. Agora você precisa fazer essa qualidade, ser consistente e constante, independente do adversário que você está encarando. Passando agora para o Campeonato Gaúcho, né, nós tivemos os dois jogos da semifinal. Teremos uma final entre Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins. Vamos falar primeiro do jogo dos Soldiers, que é até um jogo um pouco mais rápido para a gente falar, 43-0 contra a equipe do Erechim Coroados. O jogo começou já com uma surpresa, né? O Douglas, quarterback da equipe, pelo que foi falado na transmissão, teve uma lesão na panturrilha durante o aquecimento, né? A gente torce para que não seja nada grave, mas a equipe sentiu que poderia usar o quarterback camisa número 12, né? O Kogo, né? Marcelo Kogo, para ele até ter um pouco de ritmo de jogo. Mas quando o jogo começou, a gente viu que a ideia do Santa Maria, acho que até por não ter o seu quarterback titular, era correr bem com a bola. Uma partida espetacular do Siqueira. Outros running backs apareceram um pouco mais, até no jogo aéreo também com passinhos curtos com o Kogo. Mas o Siqueira foi o carregador do piano. Partida espetacular da OL. Para onde você olhava, tinha jogador dando pancada, tinha jogador finalizando bloqueio, tinha jogador dando pancake, tinha jogador ali lá no segundo nível abrindo espaço. Então um jogo muito bom da OL e mais uma vez mostra como esse ataque tá um reloginho, né? A OL jogando bem, o que dá bons espaços para o running back, os recebedores se entregando bem nos bloqueios. O jogo aéreo, eu acho que obviamente sentiu por não estar com o seu quarterback titular, então o Kogo no primeiro tempo não fez um jogo bom, chegou a ser interceptado, teve passe para touchdown, né? Acho que teve 2, se eu não estou enganado, 1 ou 2, mas ele não conseguiu estabelecer, né, com a mesma qualidade que o Douglas tem, mas mostrou que em alguns jogos, ou dependendo da situação, ele pode sim mover esse ataque, pode comandar esse ataque, mas eu acho que faltou um pouco daquela conexão que você realmente só vai ter com recebedores em tempo de jogo. Mas eu achei que até foi bom a equipe de Santa Maria talvez preservar o Douglas, de repente se fosse alguma coisa mais grave, ele acabasse levando uma pancada, alguma coisa assim, poderia perder ele não só para a final, mas para o segundo semestre como um todo. A defesa, mais uma partida jogando de forma espetacular, forçando interceptação, special team jogando muito bem, a defesa pontuou também, né, recuperou um fumble para touchdown, e a equipe do Erechim Coroados, infelizmente, é aquilo que a gente já tinha falado, é uma equipe que ia ter que acertar muita coisa, ajustar muita coisa durante o jogo, e a gente não viu isso, né? O Ibrahim não conseguiu desenvolver o jogo aéreo com todo mundo, ele tem o braço, você vê que ele tem ali capacidade de atacar os 3 níveis do campo, mas falta ali talvez ele controlar um pouco mais essa força, trabalhar mais essa precisão e trabalhar o tempo com os seus recebedores. Eu acho que também falta um pouco disso ainda para essa equipe do Coroados, e é algo que a gente vai ver se desenvolver no segundo semestre ou com treinos e tudo mais, mas a equipe acaba se despedindo. E fisicamente falando também, eu acho que até do lado defensivo isso ficou muito mais evidente. É uma equipe que realmente não estava pronta para encarar um adversário como a equipe do Santa Maria Soldiers, que é um time aí grande dentro do cenário nacional, né? Então a equipe do Coroados acabou aí fisicamente também não conseguindo segurar o jogo. 43-0 Santa Maria aí em mais uma final do seu estadual.
O outro semifinalista é o Porto Alegre Pumpkins. O jogo entre Pumpkins e Bulls foi 34-20. Foi o jogo que eu esperava. Como eu disse, eu achava que a equipe do Bulls tinha as armas dos dois lados da bola para fazer o jogo ser bom e fez. Acho que a equipe acabou, eu vou falar mais sobre isso. No momento que a equipe do Pumpkins virou, o Bulls talvez tenha sentido demais o golpe e deu ali condições para a equipe do Pumpkins abrir 2 posses de vantagem, e foi o que acabou, na minha concepção, matando o jogo. Mas até o momento que o Pumpkins conseguiu fazer o seu terceiro touchdown, o seu quarto touchdown na verdade, o jogo estava totalmente aberto, né? As duas equipes fizeram um primeiro tempo muito bom. O jogo do Bulls eu gostei muito porque é um jogo físico, a equipe gosta de colocar sua ela em movimento, gosta de fazer todo mundo trabalhar bem, né? O Antônio, para mim, foi um grande destaque, correndo e passando, conseguindo acionar bem seus running backs também quando estava em speed options ou quando tinha um pouco mais de tempo, né? O Ariel, se eu não estou enganado, é o principal running back da equipe, que teve inclusive recebeu um passe para touchdown, né? E é uma equipe que me surpreendeu até um pouco mais, né? Imagino que essa equipe vai jogar alguma coisa no segundo semestre, e se for jogar o Brasileirão D2, se preparem, porque essa equipe do Canoas Bulls vai ser uma das candidatas ao título da D2. Eu já estou falando isso agora, pode printar, cortar, fazer o que vocês quiserem. É uma equipe que, se manter esse elenco e se manter o que a gente viu no Campeonato Gaúcho, é uma equipe que vai brigar para ser campeão da D2. A defesa da equipe do Bulls talvez tenha sido onde a equipe mais sofreu. O jogo terrestre foi bem parelho, conseguiu ali em alguns momentos parar, em outros momentos o Arthur, que foi o principal running back, conseguiu correr bem com a bola. Mas para mim o principal problema foi o segundo nível do campo, os passes médios, vamos dizer assim, né? Os passes de 7, 10, 12 jardas, que a equipe deu muito espaço para a equipe do Bulls trabalhar, e a equipe do Bulls trabalhou muito bem com isso, né? O Nicolas, que foi o quarterback da equipe, o canhoto quarterback da equipe, trabalhou muito bem com isso, conseguiu achar espaços. Com o passar do jogo, o começo do jogo aéreo não fluiu legal, mas ele foi ali foi se desenvolvendo, foi conectando passe curto, aí conseguiu um passe longo para um touchdown do Theo, e com o passar do jogo ele foi se acertando, foi se ajustando também ao que a defesa estava te dando, e a equipe conseguiu se soltar, né? Ele terminou o jogo ali com 4 passes para touchdown. Agora falando um pouquinho mais da equipe do Bulls, né? Eu vou falar dos special teams já, que foram também cruciais para mim nesse jogo, mas da equipe do Bulls, o Arthur, como eu falei, o running back que acabou sendo mais utilizado, gostei, se movimenta bem em espaço, consegue achar ali o mínimo buraco para conseguir atravessar. O Nicolas, como eu falei, não começou tão bem, mas foi se soltando e, ao que tudo indica, deve ser realmente o quarterback titular dessa equipe na temporada, né? E conseguiu ali mostrar nesse jogo muita qualidade do que muita gente já falava que ele tinha. Eu particularmente nunca tinha visto ele jogar além desse ano, né? Então já consigo ver ali um dos porquês ele é o titular dessa equipe. O Saline com 3 passes recebidos para touchdown, um cara que tirou muito proveito dessas situações de campo curto, médio, e conseguiu produzir depois, ou estava já posicionado ali para marcar um touchdown. 3 touchdowns recebidos para ele. A defesa sofreu bastante no primeiro tempo, né, contra uma equipe que tinha um quarterback móvel, uma equipe que conseguia estender jogadas por conta do que o seu quarterback podia fazer. No segundo tempo também começou ali sofrendo um pouco mais, porém, quando a equipe do Pumpkins abriu 2 posses, conseguiu gerar mais pressão. Obviamente o jogo ficou mais previsível porque a equipe precisava de pontos rápidos, a equipe do Bulls. Então a equipe do Pumpkins conseguiu gerar mais pressão, conseguiu forçar sacks, conseguiu forçar paradas. Então foi uma defesa que, com o passar do jogo, foi conseguindo entender ali o que precisava fazer, mas sofreu bastante ali contra um quarterback que era móvel, né, que conseguiu entregar bastante. Pra gente fechar, os special teams, né? Os special teams tiveram ali erros de extra point, alguma coisinha aqui, outra ali, mas o que acabou, na minha opinião, sendo crucial para matar o jogo foi que quando a equipe do Pumpkins tomou a frente do placar,
chutou ali o kickoff e teve um fumble da equipe do Bulls que colocou a equipe do Pumpkins numa ótima condição ali para pontuar, que acabou pontuando. E ali para mim foi onde o jogo acabou desbalanceando um pouco, porque a equipe do Bulls foi obrigada a tentar passar mais a bola, ainda conseguiu algumas corridas, mas precisava trabalhar contra o relógio. Chegou ali a se colocar em situações já no campo de ataque para tentar pontuar, mas acabou não conseguindo. Mas, como eu disse, a equipe do Pumpkins vai para a final, vai fazer um jogo bom contra a equipe de Santa Maria, mas abram o olho para esse time do Canoas Bulls, porque o que eles forem jogar no segundo semestre, para mim, eles vão ser candidatos muito fortes a ser campeões. Então é uma equipe que tem coisas a ajustar e eu acho que conseguiu mostrar nesse jogo que tem muito potencial. Partindo agora para a nossa querida SPFL, a São Paulo Football League, Campeonato Paulista de Futebol Americano, como você preferir falar. Tivemos 5 jogos nesse final de semana, jogos pela Série Prata, pela Série Ouro e um pela Série Diamante. Jogos que classificaram equipes, eliminaram outras. Então vamos começar falando dos 2 jogos da Série Prata. Os 2 jogos rolaram lá em Caraguatatuba, onde eu estava no último final de semana. Primeiro, jogo entre a equipe do Corsários Futebol Americano e Taubaté Futebol. Vitória do Corsários por 13-9. É um jogo que foi bem amarrado, que as defesas jogaram muito bem, apareceram bastante. 2 equipes que o jogo aéreo ainda tem que fluir um pouco mais, né? O Papas foi o QB da equipe do Corsários nesse jogo, não conseguiu produzir muito no aspecto aéreo. A equipe trouxe ali formações mais pesadas, com 2 running backs, colocando muito a bola na mão do running back, o Arnaldo, que foi um cara que é um cara um pouco mais físico, corre um pouco mais alto, mas que consegue ali achar alguns espaços. E a equipe do Taubaté, que jogou majoritariamente com o Rafa durante o jogo, né? O Calfátio entrou em alguns momentos, inclusive no final, quando o Rafa machucou a mão, mas o Rafa foi o quarterback por majoritariamente todo o jogo, né? O camisa número 1. Falando do jogo, né? Quem vencesse estava classificado para os playoffs, quem perdesse não podia perder por muito, e foi o que aconteceu. Então a equipe do Taubaté também está classificada com o 0-2, vai classificar ali provavelmente como o 6º seed, né? Porque vai classificar como equipe que não venceu, e todas as outras teoricamente vão vencer um jogo. Ainda temos essa semana Assis e Ponte para decidir quem será o outro classificado. Quem vencer está nos playoffs. Se o jogo acabar empatado, a equipe do Assis passa por aspecto de saldo. Mas do jogo, as duas, como eu falei, as defesas jogaram muito bem. A defesa do Corsários, mais uma vez, gerando muita pressão, forçando muito os erros do adversário. O Rafa, que tem mobilidade, conseguiu se movimentar para lá e para cá, mas não conseguiu transformar isso sempre em boas jogadas. Às vezes ele correu, às vezes ele conseguiu achar alguns passes, mas ele foi interceptado 4 vezes, né, durante o jogo, 3 vezes pelo Jean, né, que inclusive tem entrevista com ele lá no Instagram para quem quiser conferir, e uma pelo Bidóia, só que a do Bidóia foi até a endzone, foi uma pick six do camisa número 8. Fora que, além dessas 4 interceptações, a gente teve várias situações ali que a secundária apareceu muito bem. O Bidóia desviando o passe, Galeazzo desviando o passe, o camisa 25, que me fugiu o nome dele agora, desviando o passe. Então uma secundária que estava muito pronta porque esse Taubaté podia fazer, e estava pronta ali para atacar a bola, né? O ataque, como eu disse, o Papas ele jogou, o Ibra não teve um bom jogo na estreia, então a equipe optou por colocar o camisa número 2 para jogar, o Papas. Não conseguiu conectar muitos passes ali, o camisa número 2, você vê que a equipe ainda está engasgada no aspecto de jogo aéreo, não consegue realmente ainda se estabelecer como equipe passadora, o que é normal, eu acho que é desenvolvimento. A equipe do Corsários todo ano tem muitos novatos, né? Então é difícil você criar essa conexão. E no segundo tempo, quando a equipe tomou a virada, o 9-6, num field goal de 51 jardas, né, inclusive do Márcio, né, kicker da equipe do Taubaté, o field goal mais longo da história da Série Prata, né, a Série Prata na sua 2ª edição, ele colocando aí o field goal mais longo da história da Prata. A equipe colocou o Ibra, né, e no primeiro lance do Ibra no jogo, ele me solta uma bomba pro Michael, e faz ali um touchdown, que é o touchdown que vira o jogo, que é o touchdown que garante a vitória do Corsários. E foi um jogo muito, muito emocionante, né? Eu acho que o time soube apostar no passe longo na hora certa, e ele também, o Michael tem todo o mérito de ter pegado a bola, ter se soltado do marcador e ter ido para a endzone. O que foi realmente uma facada, né, na defesa de Taubaté, que estava fazendo um jogo muito bom, que tinha parado o Corsários ali próximo da endzone algumas vezes, mas acabou aí sendo
Eu digo pego de surpresa, né? Porque pelo posicionamento do próprio ataque, a equipe não estava prevendo talvez um passe muito longo, né? E aí como o corner não conseguiu fazer o tackle, acabou virando um touchdown que custou aí a vitória. Mas vale a gente falar do ataque também de Taubaté, que poderia ter capitalizado mais, né? A gente pode falar das interceptações, mas mesmo assim a equipe teve uma situação com a bola na linha de 2 jardas e não conseguiu transformar isso em pontos de maneira nenhuma. O Rafa, como quarterback, é um cara que eu gosto, mas eu acho que ele tem que ser mais polido. Eu acho que os treinos ele tem que trabalhar mais esse aspecto do improviso, porque você vê que às vezes ele não consegue calibrar a força, né? Às vezes ele vai um pouco forte demais, um pouco de menos, e isso acaba colocando o time em situações onde ele pode ser interceptado, como ele foi, né? Então, eu acho que ele é um cara que tem um potencial legal e essa equipe tem que tirar proveito do que ele pode entregar como quarterback com versatilidade, mas tem que também trabalhar mais esse aspecto dele passando em movimento, né? Porque o corpo não está na posição ideal para passar a bola, então ele tem que trabalhar isso como um todo, né? A defesa fez um trabalho sólido, né? E conseguiu ali recuperar um turnover que virou o field goal de 51 jardas, mas logo na sequência acabou sendo surpreendido ali com aquele passe longo. Mas desse jogo é isso, as duas equipes vão para os playoffs, eu acho que as duas chegam para os playoffs sabendo que tem que mudar muita coisa para o jogo de wildcard, falta a gente entender quem enfrentar quem. Ao que tudo indica, o Taubaté deve enfrentar o Moca e o Corsários deve enfrentar quem vencer de Assis e Ponte, mas vamos esperar, né, porque tem alguns aspectos de saldo e tudo mais para a gente entender quem serão os classificados e qual a ordem. Do outro jogo da Série Prata, jogo que valia a vaga na Série Ouro, né, porque quem vencesse estava classificado para a semifinal, o Caraguá Ghost Ship venceu o Moca Destroyers por 7-6, né, que foi uma surpresa para mim. Os 2 jogos da Série Prata eu acabei errando os palpites, tinha apostado em Taubaté e Moca, e a equipe do Caraguá conseguiu vencer por 7-6, um jogo que foi muito físico, que foi muito intenso, muito tenso também, muitas faltas, né? Jogo em Caraguatatuba, uma festa muito grande da torcida, a equipe do Ghost Ship fazendo uma ação muito legal do Abril Azul, né? Uma campanha para ajudar as pessoas com autismo. A equipe do Caraguá fez ali uma abertura bem legal para o pessoal entrar em campo e tudo mais. E o jogo foi muito tenso, né? Acho que as duas equipes sabiam que o menor erro poderia custar e acabou custando, né? A não conversão do extra point da equipe do Moca deixou o jogo 6-0 e Caraguá, quando conseguiu o touchdown, virou com um extra point, né? O Capucho não estava no jogo, né? Que era o kicker da equipe do Moca, mas seria muito fácil da minha parte vir aqui e falar que foi só isso, né? Não foi, seria muito injusto. Claro que ele estar lá, a chance da conversão era maior. Ele tinha anotado as 3 tentativas no jogo de estreia, mas tem outros aspectos ali também que falaram muito durante o jogo. Me surpreendeu a forma como a equipe do Caraguá conseguiu fisicamente jogar contra o Moca. A minha aposta no Moca passava muito pelo que o Moca fisicamente poderia apresentar, mas a equipe de Caraguá conseguiu, principalmente na defesa, igualar o nível. Noronha ali teve um jogo muito forte, né? Recuperou um fumble, que foi a campanha da virada, conseguiu sec, forçou muitas pressões, o camisa 50, jogador de interior de linha defensiva, né? Que geralmente não tem tanto destaque, mas foi presença constante ali atrás do João Lobo, né? Quarterback da equipe do Moca. Então, um trabalho muito bom do front para fisicamente segurar a equipe do Moca, né? E conseguir evitar que o time corresse como quisesse, apesar de que o Lobo teve ali muitas situações onde ele conseguiu correr, escapou do pocket, algumas corridas desenhadas para ele também, que eu achei que a equipe poderia tirar proveito disso, mas no geral a defesa que jogou muito bem, teve 2 interceptações com os 2 linebackers, né, o Shotinho e o Chatinho, né, então um jogo muito bom da defesa como um todo, né, o ataque tá melhorando. Eu ainda sinto que o Ricardo e os recebedores ainda precisam trabalhar mais, ainda não estão na sintonia ideal. Tentou acionar mais o Cantagesso nesse jogo, né? Calor aí da equipe, mas ainda não conseguiu acionar da melhor forma possível. Então eu acho que é uma equipe que está se desenvolvendo. O jogo terrestre também, seja com o Vini, seja com o Moura,
Gostei que a equipe usou o Eric, né, que é tight end, que fez o touchdown recebendo um passe, mas usou ele ali na linha também em alguns momentos para correr com a bola, para causar ali uma confusão na defesa de entender quem vai ficar com ela. Então é um ataque que está se desenvolvendo e ainda tem espaço para mais. Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que a equipe se classifica, mas vai para a semifinal sabendo que esse jogo aéreo poderia estar ainda melhor do que está. E da equipe do Moca, muitas faltas também durante o jogo da equipe. Como o próprio Lobo falou em entrevista após o primeiro jogo, quando esse jogo aéreo funcionar, a gente vai virar um time muito mais forte. E a gente viu logo no começo do jogo ele conseguindo conectar um passe para touchdown com o Ferron. Alguns passes não foram conectados, mas a bola parecia estar melhor do que o que a gente viu na estreia. Mas eu acho que talvez a equipe do Moca tenha tentado demais, forçado demais o camisa número 5. Eu acho que a equipe tem que trabalhar essa sintonia, né? Depois do jogo, o head coach da equipe, o Gleison, falou que a situação de jogo permitiu que eles se arriscassem um pouco mais, porque eles sabiam que mesmo com a derrota estariam classificados, né? Mas eu acho que garantir ali uma vaga era talvez mais importante do que tentar rodar, né? E a equipe acabou pagando talvez um pouco do preço por isso, né? O Lobo foi interceptado 2 vezes, uma das interceptações, inclusive eu achei que o passe saiu até saiu bem ruim da mão dele, né? Acho que foi a interceptação do 58, do Chatinho. E no geral o ataque terrestre poderia ter produzido mais. O Igor Santiago apareceu menos nesse jogo. A gente viu mais do Richard, a gente viu outros running backs aparecendo também, o Andrade, o Ariel, o Princesa, né? E o Igor, que tinha sido talvez ali o melhor running back do primeiro jogo, acabou não aparecendo tanto, né? A defesa jogou bem, né? Conseguiu forçar também erros do seu adversário, conseguiu forçar ali turnover. Na primeira campanha do Caraguá forçou ali um sack fumble, né? O strip sack. E no geral teve um bom jogo, né? Acabou cometendo faltas que colocaram o Caraguá em boa posição de campo. Teve um touchdown que sofreu, mas foi anulado por conta da falta. E conseguiu fisicamente fazer um jogo parelho, né? Eu achei mais uma vez que o Moca poderia dominar o jogo nas trincheiras, mas foi um jogo bem parelho. Eu acho que as equipes, se enfrentassem de novo, o resultado poderia ser diferente, poderia, mas eu acho que a gente veria um jogo igualmente físico, igualmente intenso das duas, né? Então são duas equipes aí que vão para os playoffs e que vão ter que melhorar para brigar contra essa equipe do Guarás, que passou como seed 1, confirmado agora. Então as duas equipes aí que têm chances de chegar na final, né? A equipe do Moca tem um jogo a mais aí para conseguir isso, mas a equipe do Caraguá também tem aspectos a melhorar se quiser bater de frente com o Guarás na final, que para mim ainda é o favorito a ser campeão da Série Prata. Indo para os jogos da Série Ouro agora, Cruzeiro Guardians e Santo André Werewolves, 29-7 para a equipe de Cruzeiro. Um jogo que eu acho que eu também vou acabar sendo até um pouco rápido, porque não fugiu muito das minhas expectativas para esse jogo. Eu acho que foi o melhor jogo da OL de Cruzeiro, comparando com os primeiros 2 jogos, né? O Monção comentou comigo que teve algumas mudanças ali no interior da linha ofensiva. Eu acho que já foram um pouco sentidas. Foi o melhor jogo do Fonseca também para mim. Conseguiu soltar um pouco o freio de mão como corredor, né? A gente já tinha visto ele esticar jogadas para tentar o passe e tudo mais. Eu vi ele tomar decisões mais rápidas nesse último jogo, então eu achei que foi bom também para o estilo de jogo dele. Eu acho que vai causar mais confusão nas defesas ele conseguir tomar decisões mais rápido, tanto para o passe quando ele decidir correr com a bola. A defesa, como sempre, se ajusta muito com o passar do jogo e vai entendendo o que seu adversário faz de bom ou de ruim. Tomou o touchdown ali numa jogada onde o Pedri fez uma grande recepção e no 1 contra 1 o corner acabou não conseguindo derrubar ele, foi pro touchdown, um receiver muito rápido e jovem dessa equipe do Werewolves. Mas a defesa no final ainda conseguiu forçar um sack, retornou para touchdown, conseguiu forçar um sack, fumble, um strip sack, fumble, como vocês quiserem falar, e retornou para touchdown para fechar o caixão, né? E o ataque jogou bem, né? Eu senti que foi o melhor jogo do ataque como um todo, conseguindo correr melhor com a bola, tanto com o Oli quanto com o camisa 22, o jogo aéreo fluiu bem, Fonseca aparecia bem durante o jogo como um todo, e a defesa funcionou legal, né? Eu acho que a equipe conseguiu realmente destrinchar esse placar mais para o final do jogo, mas parecia um jogo que a equipe estava bem segura do que estava fazendo, muito por conta da defesa, né? Para a equipe de Santo André, eu acho que a equipe se despede da competição sabendo que poderia ter ganho
eu posso dizer até que poderia sai sabendo que poderia ter ganhado os 3 jogos, porque perdeu ali por não saber finalizar contra o Santos, perdeu por uma confusão mental da secundária contra o Franca, e contra a equipe de Cruzeiro perdeu ali 2 campanhas na Red Zone que poderiam ter virado 14 pontos, que se somariam aos 7, que mudariam a situação do jogo. Claro, a gente vai trabalhar no si, mas sai sabendo que poderia ter feito mais uns 3 jogos. Talvez não ter ganho os 3, talvez ter ganho 1, talvez ter ganho 2, mas sai sabendo que esse 0-3 poderia ser um 2-1, poderia ser um 1-2, poderia ser um 3-0. Eu acho que é uma equipe que atirou muito no próprio pé e acabou pagando preço. O jogo aéreo está melhorando, mas ainda não clicou, né? Pedri apareceu bem, Orloff apareceu bem, mas a equipe ainda está se desenvolvendo como uma equipe passadora. O Iago não tem o braço para atacar o terceiro nível do campo, então a equipe vai ter que se ajustar muito a passes curtos e médios. Ele como corredor eu acho que é uma ameaça real, apesar de ele não ter o protótipo, ser um cara um pouco mais parrudão, não é o cara tanto que você vê como QB corredor, mas ele consegue. Eu acho que tem muito mérito também dos tempos que a equipe rodou o Flexbone, onde ele era obrigado a correr em algumas jogadas. Então um cara que sabe atacar bem os espaços que tem disponível e sabe produzir, sabe guardar bem a bola para evitar qualquer problema. A defesa foi talvez o pior jogo em aspecto de pontos, mas que conseguiu em alguns momentos gerar pressão. É uma equipe que erra poucos tackles, mas sofreu por encarar um QB móvel de novo, um cara que poderia tomar uma decisão ali uma fração de segundo e soltar o passe ou correr ele mesmo. Mas a defesa no campeonato fez um jogo bom, contra o Santos fez um jogo bom, contra a Franca estava fazendo um jogo praticamente perfeito até ter o derretimento mental ali da secundária na campanha do TD. E nesse jogo fez um jogo bem parelho, né? Sofreu 21 pontos, mas fez um jogo que conseguiu ali segurar em muitos momentos a equipe de Cruzeiro, mas que no final das contas a insistência de Cruzeiro acabou falando mais alto. Os outros 2 jogos da rodada, né? Para a gente não deixar esse vídeo ainda mais longo. Vamos falar de Franca Carrascos e Santos Tsunami. Vitória do Tsunami por 20-12, jogo que foi lá em Franca. Jogo muito tenso também, muitas faltas de novo dos 2 lados. A equipe do Santos eu não anotei, mas foram muitas faltas. A equipe de Franca eu anotei porque eu tinha a sensação que eram muitas e foram 20 faltas da equipe do Franca durante todo o jogo. A gente teve jogo da SPFL que não teve 10, só a equipe de Franca cometeu 20 no último jogo. É uma equipe que comete muitas faltas, eu falei isso no vídeo da prévia. É uma equipe que vai ter que polir isso para os playoffs, porque conseguiu se classificar mesmo com uma campanha de 1-2. É uma equipe que, sendo bem sincero, é uma equipe que ela não parece organizada dentro de campo, nem no ataque nem na defesa. É uma equipe que parece não, né? Tem bons jogadores que podem produzir. O João Vitor jogou bem, consegue acionar bem seus recebedores, mas não parece ter um padrão de jogo, né? Uma identidade para o ataque, uma identidade para a defesa. Parece ser uma equipe que quer jogar muito de forma instintiva, né? Com um sistema talvez padronizado, mais simples, e você deixar o jogo rolar, o jogo fluir e ver o que vai acontecer, né? É a minha impressão que eu tenho vendo esse time jogar, né? Mas é um time que poderia ter punido mais o Santos. O João Vitor é um quarterback que tem a mobilidade, ele tem a força, mas ele não teve a precisão nesse jogo em muitos momentos. Na primeira campanha ele perdeu 2 janelas muito boas que os recebedores estavam livres, que poderiam ter virado touchdowns. A defesa como um todo conseguiu minar os passes quando o Santos tentou esticar o jogo, mas nos passes curtos acabou dando algumas janelas, sem se comprometer demais. No jogo terrestre a equipe do Santos conseguiu fluir, conseguiu se desenvolver, como a gente sabe que esse time pode fazer, mas a defesa também evitou ao máximo corridas muito grandes ali do Kaká ou de outros jogadores, do Alemão e tudo mais. Da equipe do Santos, né? O quarterback da equipe foi o Baixo, né? A equipe voltou com camisa número 12 para esse jogo, ele jogou o jogo inteiro. Como eu disse, o jogo aéreo começando a dar o seu ar da graça, né? Um jogo aéreo curto, slants, rotinhas mais para o meio do campo, facilitando a leitura ali do Baixo, tentando pegar o pouco espaço que as defesas vão te dar, mas quando tentou esticar, sofreu uma interceptação ou não conseguiu conectar da forma ideal. Então é um trabalho que esse jogo aéreo ainda tem que fazer, né, para os playoffs, né, para o wildcard. A secundária
é engraçado, né? Porque o time teve interceptações, mas, se eu não estou enganado, foram todas de linebackers. A secundária teve momentos ali em que o Franca conseguiu fazer errar, né? Por conta do aspecto do João como quarterback, que é um cara que se move para lá e para cá. A defesa talvez tomando decisões erradas ali, a secundária, mas o Franca não conseguiu capitalizar com isso. Porém, a secundária, os linebackers apareceram bem, o Sinhu com interceptação, outros jogadores interceptando a bola, a DL gerando muita pressão, fazendo o João sair do pocket, forçando ali alguns sacks, forçando paradas do jogo terrestre desenhado, né, não dando muitos espaços. O linebacker da equipe, o camisa 52, me fugiu o nome dele, mas mais uma partida jogando bem, a DL gerando pressão, conseguindo usar dois DTs pesados, né, para conseguir gerar pressão à corrida e ao passe. Então é uma defesa que no front está bem encaixadinha, a secundária talvez tenha que abrir um pouco o olho para o que aconteceu nesse último jogo, o que aconteceu um pouco contra a Cruzeiro também, né, quando encarou quarterbacks com mobilidade. Mas foi um time que errou menos, né? No final das contas ganhou mais quem errou menos. Isso porque, né, apesar de erros nos special teams, né, mais uma vez teve um muff ali no punch que a bola voltou para a equipe do Franca. Conseguiu, assim, o time teve dois erros para mim que foram ruins de special teams. O muff, né, no punch, que acabou não dando em nada, mas é um erro, e uma falta numa tentativa de field goal do Franca, né, um ataque, ele é um chutador, que colocou o Franca em posição e a equipe pontuou, né, com essa falta depois. Mas teve também o decisivo da partida, que foi ali um punch da equipe do Santos, que um jogador da equipe do Franca acabou batendo na bola, e a equipe de Special Teams estava ligada, pulou nela dentro da endzone, conseguiu ali anotar o touchdown, e foi para mim ali também um diferencial, porque naquele momento a equipe abriu o 13-12, né? Então, e aí conseguiu controlar, segurar muito bem e garantiu a vitória. Então o Santos passa, resta saber se vai passar como 3, como 4 ou como 5, a depender do que vai acontecer. Na minha opinião, imaginando os cenários desse final de semana, eu imagino o Santos passando como 4, né, atrás do Rhinos Academy, que eu acho que vai conseguir fazer os pontos. O Rhinos Academy, se vencer o Monster, já vai ficar à frente do Santos por saldo. Então eu acho que o Rhinos Academy deve vencer o Monsters, e aí o Rhinos Academy vai ficar com a terceira vaga de wildcard, e o Santos deve ficar com a 4. E aí a gente vai ver como vão se desenhar as outras vagas ali com Storm e Franca, né? Storm e Franca vai depender ali da questão de saldo, né? Pra gente entender como vai ser a classificação, mas tudo parte do Rhinos vencer o jogo, né? E isso a gente só vai saber no domingo. Para fechar o nosso vídeo, né, a gente teve um jogo da série Diamante, jogo entre Six Spartans e Guarani Indians, jogo que começou mais tarde, começou quase ali às 3 horas, né, algumas coisinhas ali extra-campo atrasaram o início do jogo. A equipe do Spartans começou o jogo sem o Mamão e sem o Mega, né, eles estavam jogando pelo Spartans na competição de flag, né, da PFA, chegaram quando o jogo estava praticamente começando, então eles não conseguiram assinar a súmula antes do jogo começar, então eles só poderiam entrar no segundo tempo, que foi o que aconteceu. E nós tivemos uma novidade, né, nesse ataque do Spartans, que é o Nick, né, o Lobo também, né, o Nick, que era QB do Palmeiras, foi mais um aí que saiu do Palmeiras e foi pro Spartans agora, foi o quarterback do primeiro tempo. Me surpreendeu, até achei que mesmo ele lá, o quarterback titular talvez seria o Alan, né, porque o Alan tá treinando com esse elenco desde o começo da temporada, né? Mas o Nick foi o quarterback do jogo, é um cara que traz ali um aspecto de móvel também, correu às vezes com a bola, mas a gente viu ali o que ele ainda não tem com esse time, que é liga, né? Ele ainda não tem a liga com os recebedores, né? A equipe também estava sem, pelo que me falaram, né? Além do Mega no primeiro tempo, estava sem o Jesus, que tinha sido expulso no último jogo, sem o Cadu e sem o Yuri, que eram os outros titulares que estão lesionados, então a equipe optou por não colocar eles nesse jogo, né? Então ele estava ali trabalhando com os outros recebedores da equipe, né, vamos dizer assim. A OL era titular, né, e o jogo terrestre não fluiu legal. A equipe do Vikings fez um grande jogo defensivamente falando, conseguiu em muitos momentos parar o jogo terrestre da equipe do Spartans. Teve momentinhos onde a equipe conseguiu correr, mas no geral a defesa do Vikings mais uma vez fazendo um jogo bom. Defesa que forçou
É o primeiro TD da equipe do Vikings na série Diamante, né? Acho que foi o Nick foi entregar a bola para o jogo corrido, a bola escapou ali, né, no que deveria ser uma speed option, alguma coisa assim. O Carrasco, se eu não estou enganado pelo nome do jogador, recuperou e levou para a endzone. E o primeiro tempo acabou 7-7, né? A verdade é que o jogo foi para o intervalo bem parelho, né? Não sei se sem a entrada de Mamão e Mega o jogo teria sido diferente, não sei. A equipe do Spartans poderia ter arrumado outras formas de correr com a bola, poderia ter colocado o Shake ali mais vezes no backfield, um cara físico que consegue quebrar tecos. A gente vai entrar no si, mas a entrada de Mamão e Mega obviamente melhora o nível da equipe. O Mamão é um quarterback que já está com mais tempo com esses recebedores e também com o Mega, né, que acabou tendo um passe para touchdown, recebendo um passe para touchdown, que foi mais utilizado também no segundo tempo, rotas curtas, conseguiu ali ser acionado também para desafogar um pouco mais, mas no geral a equipe do Spartans fez um jogo muito ok, né? Era um jogo que o Spartans poderia ter usado até olhando talvez para saldo de pontos, né? Porque se vencer o Dragons, vai empatar ali em campanha com o Rhinos, se o Rhinos vencer o Indians, que é o que eu estou prevendo mais ou menos também, né? A gente trabalha muito com a previsão, e talvez esse saldo que a equipe conseguiu nesse jogo não seja suficiente para garantir um primeiro lugar, no caso de empate com o Rhinos, porque as equipes, o critério é confronto direto, que foi um empate. Na sequência vai ser saldo, e aí eu acho que a equipe do Rhinos tem condições de conseguir construir um saldo legal nesse jogo, que vai ser inclusive nesse domingo agora. Mas no geral eu acho que essa equipe do Spartans ainda está sofrendo, principalmente no ataque, que são as dores da construção, né? Tem o aspecto dos recebedores que não estavam do primeiro tempo sem o seu quarterback titular, mas está sofrendo aí das dores da construção desse ataque. É uma OL que tem que pegar entrosamento, que tem que jogar, né? E a equipe do Vikings, a defesa que jogou bem mais uma vez, conseguiu forçar erros, conseguiu forçar turnovers, conseguiu fisicamente fazer um jogo bem interessante, mas que no ataque ainda não consegue responder, né? A defesa do Spartans com uma partida mais uma vez muito boa, né? O Fiore foi o QB titular, né? O Renatinho. O Wilson entrou com o passar do jogo, acabou sendo expulso numa confusão que teve no final da partida. Quarterback que era do Monsters, mas que eu entendi ele não ser titular, obviamente, né? Tem que ter o tempo com os recebedores, então ele entrou já para tentar talvez trazer alguma coisa diferente, trazer um pouco do atleticismo dele, mas acabou sendo ejetado aí no quarto período, então nem joga no jogo contra o Indians, né, que é o último jogo da fase de grupos da equipe do Vikings. Mas é uma equipe que ainda tá jogando na série Diamante, ainda não conseguiu se adaptar ofensivamente ao que a série Diamante pede, né, mas tem aí um último jogo contra a equipe do Indians, que para mim vai ser um jogo interessante para as duas equipes, onde elas provavelmente não vão estar brigando mais por playoff, mas que as duas equipes vão poder arriscar mais e tentar mais para se despedir da SPFL com um jogo bom. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até outras pessoas. Eu quero saber o que vocês estão achando do vídeo, da forma como eu estou avaliando as equipes, se mesmo nesse formato cortadinho o vídeo está muito longo. Eu quero ouvir vocês, se vocês acham que eu preciso dividir isso aqui em 2, 3 vídeos, manda aqui nos comentários, que essa semana aí vai ter mais alguns vídeos ainda aqui no canal, então se a gente tiver alguma mudancinha a gente já traz essa semana. Tamo junto e até a próxima!